Então, voltamos com Makoto, um cara que possui um azar extraordinário, e mesmo que várias pessoas sejam enviadas para diversos mundos, o mundo onde ele caiu tem uma deusa que não presta pra nada, pois ele já estava no mundo de fantasia há vários meses, iniciando a sua jornada de reforma naquele mundo, com o apoio de uma grande família de várias raças. Ele lentamente, então, embarca em uma viagem de busca pelos vestígios de seus pais que moraram naquele mundo, e para ter uma fonte de renda estável, ele decidiu se tornar um comerciante. E para abrir sua nova loja, Makoto terá que ir para a cidade acadêmica, conhecido como Hottsgard. E assim, a continuação de sua aventura tem início. E chegando na cidade de Obit, Makoto se queixa de ter caminhado tanto, mas Shiki diz a ele que isso é melhor do que ser pego pela deusa, caso eles usem o teletransporte. Então, Makoto comenta que ela tem o poder de lançar eles em uma batalha para matá-los, e ele logo culpa a deusa pela sua desgraça. Nisso, Shiki informa que eles já estão chegando em Hottsgard, então ele manda Makoto pegar algo para eles comerem enquanto ele procura uma pousada, mas o garoto diz que se contenta com qualquer pousada, porém Shiki diz que ele não pode deixar ele uma pousada barata e decadente, caso contrário, as senhoras Tomoe e Mio, que ficaram no subespaço, irão lhe dar uma bronca. E por falar nessas duas, Makoto se questiona se realmente foi uma boa ideia deixá-las no subespaço. Então Tomoe comenta com o Mio que ela se interessou por culinária, e por isso ela deveria estar disposta a fazer ao mestre algo que ele goste. No entanto, todos que provaram a sua comida acabaram muito mal, e Tomoe afirma que todas as degustações feitas com a comida de Mio sempre dão errado. Nisso, a garota bate o pé para defender a sua comida, mas Tomoe compara a comida de Mio com veneno, e isso a deixa irritada. E Mio diz que preparou arroz com curry que viu nas memórias passadas de Makoto. Então Tomoe questiona se a garota já havia comido arroz com curry antes, e Mio diz que não, pois esse é um prato do outro mundo. Ao ouvir isso, Tomoe pergunta se ela ao menos pediu a receita ao mestre antes de sair fazendo a comida, e Mio novamente diz que não fez isso, pois queria fazer uma surpresa para ele. Então Emma pergunta para Mio o que é aquele objeto verde na comida, e ela responde que aquilo é um tipo de minério e foi colocado ali por ela achar que daria um gosto celestial ao prato quando passasse pelas memórias do mestre. E ao olhar o minério, Valen o reconhece como uma esmeralda suave muito rara. Nisso Emma fica assustada, pois achava que essa parte verde da comida era um pimentão ou aspargos. E para piorar o desastre culinário de Mio, Tomoe diz que encontrou a alça da panela no caldo, e ao provar essa comida, Mio diz que ela não é tão ruim assim. Nisso Tomoe explica que muitos demi-humanos do subespaço e o próprio jovem mestre não comem minérios, afinal, eles não podem comer esses objetos. Além disso, eles também não consomem armas ou edifícios. E ao ouvir isso, Mio se desespera e nota que estava prestes a servir algo ingerível para o seu mestre, mas Tomoe diz a ela que qualquer coisa nesse mundo é comestível para Mio. Então ela pergunta se a garota já estudou mais sobre a arte de cozinhar, e Mio responde que ao menos sabe como usar o fogo. Nisso Tomoe desafia a fazer uma torrada levemente queimada e que seja ao menos apetitosa para Emma, e ao tentar cumprir o desafio, ela queima toda a torrada. Enquanto isso, Makoto come em um restaurante local. E ao fazer uma cara esquisita, o dono do estabelecimento fica desconfortável, achando que a sua comida não está boa, mas Makoto diz a ele que a comida é boa sim, apenas tem uma textura um pouco incomum. E ele diz isso enquanto escreve com magia, e isso deixa o dono do restaurante intrigado, porém Makoto explica que precisa fazer isso, pois há vários motivos que o impedem de falar a língua dali. E tudo isso graças à deusa. E bem, ele muda de assunto e pergunta se o ingrediente principal daquele prato seria limo, e ao vê-lo acertar na mosca, o ingrediente só de provar, o dono do restaurante se impressiona e diz que ele realmente é um bom aventureiro. Nisso ele comenta com Makoto que publicou uma vaga de emprego lá na guilda para pegarem slimes. Então ele pergunta se o garoto estaria a fim de aceitar esse trabalho, e Makoto explica que mesmo estando registrado na guilda, ele ainda é um comerciante e está viajando de Tizig para Hottsgard, portanto ele não pode aceitar o trabalho. E após a refeição, ele sai do local, entregando uma moeda de ouro para o dono. E quando as pessoas ao redor o veem, todos o desprezam e deduzem que ele deva ser um demi-humano. Nisso Makoto comenta que decidiu tirar a sua máscara, e isso explica os olhares horríveis das pessoas. Porém ele diz que esses olhares não são tão ruins quanto a primeira vez que ele foi visto. E bem, ao seguir para a guilda, o recepcionista se espanta ao descobrir que ele completou um trabalho de classificação especial. Afinal, Makoto ainda está no nível 1 do rank E, e ao ouvir isso, todos os outros aventureiros se queijam com inveja. Então Makoto segue para o mural com os outros trabalhos, e ele comenta que a captura de um slime é um trabalho de rank B, portanto, um rank E como ele não seria capaz de aguentar essa missão. É sim, confia. Enquanto isso, uma garota vai até a guilda
informar que a lua sobre o castelo em ruínas irá atacar em breve, mas ao ouvi-la falando, Makoto reconhece esse nome gigantesco como uma música que ele adora, então ele se questiona de como ela poderia atacar. Nisso a garota afirma ao recepcionista que pagará pelo trabalho de seus homens, e se questiona o porquê dele não poder deixá-los aceitar a missão. E o recepcionista explica que o grupo que está ameaçando são formados por bandidos terríveis. Além do mais, eles estão em mais de 100 homens, então a garota relata que vários aldeões foram mortos pelos bandidos, apenas para servirem de exemplos aos outros, mas o recepcionista informa que eles ainda estão com falta de força de combate, e ele deduz que só terão combatentes o suficiente no próximo mês. E ao ter as suas expectativas quebradas, a garota começa a chorar incrédula e fica sem entender o porquê de estarem sofrendo toda essa desgraça, mesmo orando tanto para a deusa. Nisso, dois aventureiros vão até ela e explicam que se uma simples oração pudesse salvá-la, não teria o porquê de existir aventureiros. Ao se deparar com tamanha blasfêmia, a garota afirma que a deusa está chateada por conta de pessoas como eles, e ela garante que toda a desgraça que eles estão sofrendo também é culpa dos hereges, mas ao ouvi-la, Makoto nota que ela não teve nenhuma punição severa se comparado a ele. Nisso, o aventureiro diz a ela que ele pode dar um precinho especial caso ela os agrade, mas ela diz que não, e vai embora pedindo para Makoto sair da frente da porta, isso enquanto chora. E saindo do local, ele nota que ter pago o restaurante com uma moeda de ouro não foi uma boa decisão para ele, afinal, há 3 pessoas o seguindo desde que ele deixou o restaurante. Além disso, os outros 4 estavam com ele na guilda, e ao seguir mais à frente, ele se depara com alguns aventureiros importunando a garota que estava na guilda. Nisso ele interrompe o assédio dos sujeitos, porém, um dos aventureiros saca uma arma para desafiá-lo, mas rapidamente, Makoto acaba com todos, e após isso, a garota pergunta se ele a salvou por ser um demi-humano também, e Makoto afirma que na verdade é um humano, por mais que ele não aparente ser. E bem, ele usa sua magia de cura nela, e explica que esse é um poder incrível que recebeu do Lorde Tsukuyomi, e ele se apresenta para ela como um aventureiro, mas lembra de dizer a ela que tem como seu principal objetivo o comércio. Nisso, ela se desculpa com ele por ter sido mais grossa naquele dia mais cedo, e agradece toda a ajuda prestada. Ela diz ser Hana, da Vila Tapa, já o garoto nos seus braços é Eto, um lobisomem. E ao deixarem o local, ele se lembra sobre ela ter mencionado um ataque da lua sobre o castelo em ruínas, e Hana comenta que esse grupo está buscando matar mais uma pessoa forte para fazê-la de exemplo, e ele informa que o homem mais forte do vilarejo já foi morto. Nisso, todos os aldeões estão cedendo e entregando todos seus itens, e no meio da conversa, Eto acorda e se desculpa por ser tão fraco, e Makoto reflete sobre já estar acostumado com a morte, pois ele também tem sangue humano em suas mãos, então ele deixa esses pensamentos de lado e pede para escoltá-los até a aldeia deles, e chegando lá, ele surpreende com o fato da aldeia ser minúscula. Nisso, Hana pede para ele esperar, pois ele irá chamar os aldeões. Enquanto isso, ele conversa com Eto na linguagem comum dali, e o garoto informa que não é dessa aldeia, porém Hana e alguns aldeões de Tapa são próximos a ele. No entanto, eles não podem chamá-lo para a aldeia dele, por conta dele ser um demi-humano. E ao conversarem mais, Eto pergunta se ele também seria capaz de sentir um cheiro estranho vindo dessa vila, e nisso Makoto explica que aquilo é o cheiro de sangue derramado pelo grupo Moonover. Então ele deduz que esse grupo tenha feito novas vítimas naquele dia. E bem, ele relata ao Eto que sabia que ele estava acordado enquanto era carregado, e ele sugere que se ele quiser ficar com a Hana, Eto deve mantê-la segura da próxima vez, e de repente, o seu reino da percepção detecta algo. Nisso Makoto diz ao garoto que vai dar um passeio na encosta da montanha, mas ao ouvir isso, Eto tenta impedi-lo, e diz que será morto se ele pisar lá. Então Makoto descobre que o garoto já sabia que algo estava acontecendo por lá, e Eto pergunta se há algum motivo que o faz querer prosseguir com isso, e Makoto explica que o nome do grupo sanguinário é o mesmo nome de uma música que ele ama muito, e por isso ele não pode aceitar que um bando de bandidos se apropriem desse nome. Então Eto pergunta se pode ajudá-lo em algo, e ele responde que há alguns demi-humanos trabalhando na mesma empresa que ele. Nisso Makoto pede para Eto servi-los com algo delicioso quando um deles passar pela sua aldeia. Enquanto isso, Mio novamente desmaia todo mundo na segunda rodada de degustação da comida dela, e já sabendo que isso aconteceria, Ema traz com ela uma maleta de remédio. E quanto a Moeko, ela informa que no cardápio do dia eles terão espetos de frango e sopa cremosa estilo orc. Nisso, Mio comenta que descascou as batatas por elas serem venenosas. Além disso, todas as outras mudanças que Mio fez no prato prejudicou a saúde de todos. Então os orcs afirmam que são incapazes de mastigar a carne dela, pois o alimento não se move de jeito nenhum. E Tomoe explica que para processar a carne de monstro, elas precisam utilizar habilidades especiais. E Ema nota que ao invés de óleo, Mio colocou combustível na carne, mas ela afirma que usou bananas para decorar, pois isso é muito comum de ser feito em diversos restaurantes. Porém, Tomoe explica que ter ótimos ingredientes não garante que o prato
prato terá um bom sabor. Além do mais, raças diferentes possuem um paladar diferente também, então todos ao redor gritam suas preferências. Ao se deparar com tamanha diversidade de gostos, Mio se desespera e nota que cozinhar exige mais conhecimento do que ela esperava, e Tomoe comenta que para eles fazerem um prato que agrade o jovem mestre, eles devem pedir a opinião de Rain, afinal, ele também é um humano. E para complementar, Tomoe sugere que Mio viaje pelo mundo, aprimorando suas habilidades culinárias e aprendendo mais sobre diversos ingredientes. E ao ouvir isso, Mio se empolga e diz que irá embarcar nessa viagem pelo bem da felicidade do jovem mestre. Enquanto isso, Makoto observa de longe o grupo Moonover, e eles planejam retirar mais vidas ainda aquele dia. Então Makoto coloca sua máscara para esconder sua identidade. Nisso o grupo ouve um som misterioso, e logo na sequência, todos são alvejados por Makoto, porém ele mira nas áreas não vitais, apenas para nocauteá-los. No entanto, um dos homens possuía uma armadura muito resistente, e isso o salva de ser apagado. E analisando as circunstâncias, Makoto nota que está em desvantagem numérica, então ele decide usar uma técnica que aprendeu com Ema. E ao atingir o seu alvo, Hana ouve o som em sua aldeia, e ao se aproximar de um dos homens, ele implora por sua vida. Nisso Makoto explica que não irá matá-lo, e ele apenas manda o grupo parar de usar o nome Lua sobre o castelo em ruínas. E após algum tempo, os aldeões de Tapa vão até o local onde ouviram o tal som, e Hana pede para Ito entrar em contato com a guilda dos aventureiros rápido. E ao ver o grupo Moonover cedendo, ela afirma que as suas preces finalmente foram ouvidas. Enquanto isso, Shiki pergunta ao Makoto onde ele esteve o dia todo, e o garoto diz que estava apenas resolvendo alguns negócios. E mudando de assunto, Shiki comenta com ele que os heróis que Makoto mencionou receberam uma recepção hospitaleira no reino de Limia e no Império Gritônia, e ao ver que seu mestre não tem todo esse respeito, Shiki se indigna, e por falar em heróis, Makoto se lembra que a deusa havia dito que encontrou outros dois heróis mais adequados ao seu mundo, e ele também se recorda que conheceu outros heróis ao ser teletransportado para o campo de batalha. Nisso ele se pergunta se irá encontrá-los novamente algum dia. E em uma tarde qualquer, nos é apresentada uma cena que ocorreu antes de Makoto viajar para o outro mundo. Nisso, Otonashi vai até ele e explica que os documentos que eles entregaram no conselho estudantil estão com a data errada, então ela pede para trocar os documentos com ele. E após ele deixar o local, ela comenta que Makoto é o herói comum que entrou no clube de arco e flecha. No entanto, ela não o vê como um grande herói, mas ainda assim, ela o inveja, e Otonashi relata que é capaz de fazer qualquer coisa sem muito esforço, portanto ela deduz que nunca terá que se esforçar tanto, pois ela não corre o risco de fracassar em nada, e o fato de sua vida ser tão fácil a deixa entediada. Nisso a garota é teletransportada para um outro lugar, e em seguida, uma entidade se apresenta como a deusa daquele mundo, e ela explica que o seu mundo está sob ameaças de demônios malignos, e por isso ela pede a ajuda de Otonashi. No caso, ele irá enviar Otonashi e mais uma pessoa ao seu mundo como grandes heróis, mas ao ouvir isso a garota dá as costas e diz que a sua vida é muito boa, pois tem amigos e uma vida fácil, porém a deusa afirma que Otonashi não é capaz de se conectar e mostrar seus sentimentos para os seus amigos, portanto ela acredita que o mundo atual de Otonashi é muito restritivo para ela. Nisso a deusa afirma que a garota pode desfrutar de uma existência desafiadora, onde arrisca sua vida ao lado de verdadeiros companheiros. Então Otonashi volta a encarar a deusa, demonstrando interesse em sua proposta, e ela por sua vez diz que considerar habilidades mágicas e poderosas a ela, além de habilidades físicas aumentadas e um carisma matador, para fazer com que as pessoas se aproximem mais dela. Em seguida, a deusa entrega um tesouro sagrado para Otonashi. Enquanto isso, no reino de Limia, eles recebem uma revelação divina, e o filho do rei informa que a deusa havia prometido lhes conceder um grande herói, portanto, eles deveriam derrotar os demônios. E ao ouvir isso, o rei fica aliviado, pois ele achava que a deusa havia lhes abandonado. Então Otonashi finalmente aparece, e a deusa deixa ali sem instrução alguma. E quanto a Makoto, quando ele chegou naquele mundo, ele não foi recebido por ninguém, e após alguns dias, Otonashi pega o mapa do local, e nota que a área se parece muito com o Japão. Ele explica que com a ajuda da deusa, os humanos conseguiram encurralar os demônios em uma terra árida, mas na última década, eles conseguiram expandir o território. Já a nação Elysion, ela acabou sendo destruída. No entanto, o reino Limia e seu aliado, o Império Gritônia, permanecem mantendo a última linha de defesa. Nisso, ela se lembra de ter comentado sobre um outro herói que estava por vir, e ao ouvir isso, os homens que a acompanhavam ficam surpresos, pois não tinham certeza se a história do Império receber um herói era verdadeira. E voltando ao presente, Otonashi comenta que faz sentido duas nações vizinhas poderosas serem rivais, e ela comenta que precisa pensar em algo para fazer quando a guerra contra os demônios acabar. Nisso ela chama o seu pet, e explica que ele é um espírito de lobo que estava selado no tesouro sagrado que ela recebeu da deusa, e ela informa que amanhã ocorrerá a seleção dos integrantes para o grupo entre os mercenários, e Otonashi explica que o mago da corte, Wood, e um cavaleiro chamado Verda já foram selecionados, e no dia seguinte, ela vai até alguns guerreiros, e uma das garotas desdenha de Otonashi, dizendo que ela não aparenta ser uma heroína de verdade, e ao virar as costas para ir embora, Wood a chama,
forma. E após conversarem, ela volta a se retirar, porém Otonashi pede para ela esperar e pede para a garota lhe ensinar a manejar a espada, e ela responde que não se deve confiar em alguém que ainda precisa aprender o manejo da espada. Nisso Otonashi diz que se ela lhe acompanhar, a garota irá poder matar vários demônios na linha de frente. E ao ouvir isso, ela aceita na hora, e do outro lado da sala, um garoto fica encantado com a beleza da heroína e se sente honrado de poder ficar perto dela. Enquanto isso, Makoto havia ganhado uma afeição de um dragão obcecado por novelas históricas, e ao chegarem na fronteira de Limia, todos desaprovam a missão de escolta, porém o Uji pede para eles se acalmarem, pois a sacerdotisa de Laurel está honrando eles com sua visita. E nisso, um dos guerreiros nota que a carruagem da sacerdotisa está tombada, porém eles se protegem com uma barreira mágica, enquanto kobolds tentam atacá-las. Então Naval sugere que eles matem os kobolds o quanto antes, caso contrário, eles chamarão ajuda. E mesmo Otonashi nunca tendo matado um monstro, ela garante que conseguirá fazer isso, mas quando eles os atacam, ela acaba acertando um golpe de raspão. E nisso, ela parte para cima e ameaça acertar o último golpe, porém o kobolds implora por misericórdia, e isso a deixa paralisada, e por ter demorado muito para tomar uma atitude, outros kobolds são chamados, e então ela começa a se culpar, e parte para cima dos monstros dizendo que é heroína e que acabará com aquela guerra. E ao fim da luta, a sacerdotisa de Laurel agradece a ajuda dela e se apresenta como Shia, e em seguida, ela pede para entrar no grupo de Otonashi, pois ela quer ajudar também, porém um dos guerreiros informa que levar a sacerdotisa causaria atrito com o povo de Laurel. Nisso a garota corta seu cabelo, e diz que se o povo de Laurel ver o estado do seu cabelo, eles pensarão que Limia fez algo com ela, e feita essa chantagem, a garota afirma que lutará junto da grande heroína para acabar com a guerra, mas ao ver isso, Otonashi diz que ela acabou com seu cabelo, e Shi explica que seu cabelo só atrapalharia no campo de batalha, então Otonashi diz que ela não atrapalhou em nada, afinal a barreira mágica da garota foi muito eficaz. Nisso ela pede para Shia lhe ensinar essa magia, e ao longo do tempo, o grupo foi enfrentando e matando diversos demônios em várias batalhas, porém certo dia eles encontraram um ser aparentemente mais forte, e Uji explica que esse monstro é a Aranha Negra do Desastre, um ser que consome tudo ao seu redor independente do que seja. E ao enfrentarem o monstro, Uji comenta que os poderes mágicos não estão surtindo efeito, porém Naval consegue destruir uma parte da fera, e isso ao custo de atacá-la incansavelmente. No entanto, o corpo da aranha se regenera na mesma hora, então o monstro parte para cima de Otonashi, e quando Naval vai tentar ajudá-la, a aranha desfere um golpe, mas Otonashi consegue resgatá-la. E após mais alguns golpes, ela cai no chão e se questiona se iria morrer ali. Nisso ela dorme e acorda em seu quarto, e ao olhar ao redor, Otonashi vê todos bem, e após perceber o seu fracasso na batalha, ela diz que não tinha ideia do quão frustrante é dar tudo de si e ainda perder. Então ela agradece a Aranha Negra por ter lhe proporcionado essa experiência, porém ela garante que vencerá da próxima vez. E após mais alguns dias de socorrido, um garoto é atormentado por alguns colegas encrenqueiros, então dois garotos vão até lá e mandam os garotos pararem de maltratá-lo, porém ele sai correndo e diz que não estava sendo maltratado, e chegando em casa, ele almeja ter uma habilidade apelona e morar em outro lugar. Nisso o garoto é teletransportado para um limbo, e em seguida, a deusa do outro mundo aparece e explica que o seu mundo está repleto de monstros, portanto, ela pede ajuda dele para se tornar um herói e salvar o seu mundo. E ao ouvir isso ele fica pensativo, mas a deusa o tranquiliza e diz que ela irá conceder poderes a ele. Além do mais, ela afirma que pretende enviar mais um grande herói para ajudá-lo. Nisso ele pergunta qual seria o tipo de poder que ele iria receber, e a deusa explica que ele receberá um corpo forte o suficiente para lutar contra as feras, além de magia para dominar demônios. E junto a esses poderes, ela também promete lhe conceder a habilidade Olhar Mágico, que permite ele encantar outras pessoas. E por fim o garoto recebe um par de sapatos prateados, que lhe permite voar pelos céus. E ao ouvir tudo isso, ele nota que essas habilidades o farão um herói muito roubado, porém ele pede por mais trapaças. Nisso a deusa lhe concede a imortalidade, porém essa habilidade só estará ativa durante a noite, e quando a luz estiver visível no céu. E ainda não satisfeito, ele pede para ela lhe conceder a habilidade de mudar sua aparência também, então ela atende o pedido dele, e o teletransporta para um lugar novo. Nisso uma garota vai até ele e se apresenta como Lily Flont Gritônia, e diz ser a segunda princesa de Gritônia, e o garoto por sua vez se apresenta como Iwahashi Tomoki, e feitas as apresentações, eles partem para outro lugar, mas no caminho, eles se encontram com uma garota, e Lily informa que ela é a Ginébia, uma cavaleira de maior patente da guarda real, e ao ouvir isso ele se empolga, pois nunca tinha visto uma mulher ocupando esse cargo, mas ao se aproximar muito dela, a garota o manda ter mais respeito. Nisso Tomoki usa sua habilidade de encanto para se desculpar, então Lily o chama para eles examinarem a afinidade dele ao equipamento mágico, e também para medirem o seu nível, e após fazerem isso, Lily informa que mais tarde irá pedir alguns servos para lhe apresentar o castelo. E ao conversar um pouco com os homens do castelo, ele explica que o garoto é capaz de usar habilidades do olho mágico para conquistar o que quiser. E ao ouvir isso, Lily pede para ele dar um jeito de tornar ela e a família imperial imune a esse feitiço, afinal, toda a inocência que o grande herói aparenta ter não a agrada, e passado um tempo, ela vai até ele com uma garota alquimista, e apresenta ela como
como Yukinatsu. Então a garota começa a falar de suas habilidades, e ao ouvir que ela é capaz de fazer golems, ele se empolga, e isso ativa o seu encanto. E ao sentir o efeito, Yukinatsu diz que ficou sabendo sobre ele possuir afinidade com qualquer equipamento mágico do Império, portanto ela o chama para falar mais sobre isso no seu quarto aquela noite. Porém Lily chama a atenção dela e manda eles terem essa conversa no outro dia, e no dia seguinte ele encontra uma garota domadora de dragões, e ela se apresenta como Mora, uma invocadora de dragões, e embora não pareça, ela afirma que está no nível mais alto da classe de domadores, e ela explica que foi morar naquele castelo após a sua aldeia ser atacada por demônios, e no meio da conversa ele ativa mais uma vez a sua habilidade do olhar mágico. Nisso Mora pede para Tomoki se casar com ela, pois assim ele iria substituir a família que ela deixou na aldeia. E naquela noite Tomoki comenta com Lily que quer formar um grupo com as 3 garotas que conheceu naquele dia. Nisso Lily pergunta se ele quer mesmo isso, afinal as 3 gostam muito dele. E ao analisá-lo melhor, ela nota que ele ainda não consegue controlar o seu olho mágico, e Tomoki pergunta o que ela achou dele na primeira vez que Lily o viu, e Lily explica que já o via como líder deles, portanto é natural que todas o idolatrem. E após isso os dois se beijam, e já no quarto ela explica que fará o que for preciso para acabar com os demônios, pois assim ela poderá honrar a sua mãe, que acreditou na deusa até o fim. E quanto ao Makoto, ele explica que ganhou alguns beijos apaixonados de uma aranha negra muito esquisita. Enquanto se dirigia à academia Hotguard, Makoto ainda não tinha ciência de que os 2 grandes heróis já estavam no campo de batalha. Ao retornar da batalha, Tomoki é informado por Lily que logo mais eles recuperarão a Fortaleza Estela dos demônios. E ele comenta que está ansioso para a próxima batalha, pois ele lutará ao lado da heroína Limia. E após chegarem na Fortaleza Estela, os guerreiros se aprontam para a batalha, e um pouco antes disso eles conversam sobre a missão, e Naval diz que o caminho até a fortaleza já está garantido. E ela comenta também que o herói de Gritônia fará uma declaração antes do início da batalha. No caso, será uma declaração pedindo a bênção da deusa, pois fazendo isso, eles terão mais vantagem. E quanto a Hibiki, ela diz estar curiosa sobre o herói do Império, afinal, eles vieram do mesmo mundo. E ao chegar de lá, Lily explica que eles receberam suprimentos e reforços do rei de Aion. Porém, Laurel lhe enviou menos ajuda do que esperado, e o motivo disso é por conta do atrito entre a nação dele sobre Xia. Porém, Lily afirma que as forças do seu reino são muito mais poderosas do que a força dos demônios. Nisso, Hibiki explica que o fato da luta ocorrer à noite será desvantajoso para sua equipe, pois eles não estão acostumados com isso, mas Tomoki explica que com o poder da deusa, eles já poderiam aniquilar todos os demônios sem problema. E ao analisar melhor o garoto, ela percebe que já o viu no outro mundo, como um modelo, mas ao ouvir isso ele tenta negar, e diz que ela está o confundindo, e para mudar de assunto, ele pergunta o nível dela, e Hibiki diz estar no nível 430, e já ele, Tomoki revela estar no 605, e então ele a manda chamá-lo de Tomoki-san, para soar mais respeitoso. E no meio daquela madrugada, Naval vai até Hibiki, perguntando o porquê dela ter ido até aquele mundo. Nisso, ela explica que nasceu em uma família boa e com muito dinheiro, portanto, ela era capaz de fazer qualquer coisa com pouco esforço, e ela se lembra da primeira vez que falhou quando tentou matar um kobold. Porém, Hibiki acredita que daqui pra frente ela enfrentará mais lutas e dificuldades, mas ainda assim, ela diz não estar arrependida de ter ido para aquele mundo. E ao chegar no momento da Grande Guerra, Tomoki faz a sua declaração pedindo a bênção da deusa. Enquanto isso, Rona é informada por um subordinado que as tropas de Limia e Gritônia já estão a caminho. Nisso, Rona afirma que irá lutar também. Enquanto marcham em direção à fortaleza, um dos membros da tropa pede para todos terem cuidado com as armadilhas dos demônios, e de repente, um exército inimigo surge vindo ao ataque, e Tomoki manda seus combatentes não temerem a morte, pois todos estão protegidos com a bênção da deusa. Enquanto o combate se inicia, Rona é informada que todos os alvos entraram na faixa de ativação, então ela ativa um feitiço de círculo mágico que acaba com o solo embaixo de todos, mas Uji usa sua magia para conter a queda. E quanto o herói Tomoki, Rona o ataca, porém ele consegue se defender, e após dispersar o ataque, ele pede para Mora convocar o Nag. Feito isso, um dragão surge, então Tomoki sobrevoa a fortaleza destruindo todo. Em seguida, ele prepara mais um ataque com o auxílio de Jinebia, mas antes um monstro gigante aparece bem em sua frente. Ao atacá-lo com o primeiro golpe, o monstro continua de pé, mas logo na sequência, Hibiki os alcança e ataca o inimigo também. Porém, diferente de Tomoki, ela se apresenta, então o monstro se apresenta como General Demi-Gigante, e após isso, ele regenera o seu braço que o herói destruiu. Em seguida, os acerta com um feitiço que deixa os dois fracos, então ele explica que removeu a bênção que eles receberam da deusa. E ao ouvir isso, Tomoki se recorda sobre ela ter lhe concedido a imortalidade durante a deusa, mas agora isso foi tirado dele. E se vendo em desvantagem, Tomoki sugere que eles recuem, mas Hibiki se recusa e diz que mesmo ele estando certo, Tomoki está se preocupando apenas em salvar a sua própria pele. Nisso ela continua o combate com seus amigos até o amanhecer, e percebendo isso, o general dos demônios reconhece que ela durou muito tempo, e ao tentar atacá-lo mais uma vez, a sua espada fica presa no ombro do demônio,
então ele a ataca, jogando Hibiki para longe. Nisso ela percebe que não é forte o suficiente para derrotá-lo. Enquanto isso, Sofia e o seu parceiro notam um grande choque no horizonte, então o general informa que aquele é o poder da deusa, e após a luz se dispersar, Makoto aparece, e logo em seguida é atacado por Sofia. Enquanto isso, Hibiki e os outros resistem um pouco mais no combate, porém Wood recebe um comunicado da deusa, onde ela diz que eles não devem perder Hibiki, então ela pede para que eles a deixem a salvo. Nisso Naval recua e pede para Verda cuidar da Hibiki, e em seguida Wood manda a Shia fornecer a poderosa magia de suporte a Naval, e além disso, ela pega o sinal da rosa com ele, e feito isso, Shia fica impressionada com o efeito do dispositivo. Nisso Naval ataca o general e explica para Hibiki que está usando o catalisador especial, então ela parte novamente ao ataque, cortando o braço do inimigo, e ele diz estar surpreso em encontrar alguém com um feitiço tão desconhecido, mas ainda assim, ele afirma que é o demônio mais forte em batalha. Ao ser atacado mais uma vez por Naval, ele decide usar todo o seu poder ativando na sua segunda fase. Nisso, Wood afasta Hibiki e Verda para retirá-los da batalha, então Hibiki se nega a deixar uma companheira para trás, porém Verda explica que o poder que Naval está usando já custa a vida dela, portanto, eles não poderiam fazer nada, e ao ver que ela não aparenta aguentar lutar mais, o general demônio ameaça deixá-la para trás e ir enfrentar o herói, mas Naval afirma que não o deixará ir atrás de seus amigos. Nisso ela se agarra ao monstro e o incinera junto com ela, e de longe, Hibiki nota o sacrifício de Naval. Enquanto isso, Tomoki se arrepende de não ter lutado ao lado da herói Limia, mas Lily diz que ele fez a escolha certa, pois a sua existência continuará dando esperança ao povo da Gritônia. Enquanto a Rona, ela vai até o general demônio e o informa que Sofia foi morta pelo herói que a deusa enviou. No entanto, Makoto também estava gravemente ferido e precisando do poder de cura de seus servos. Nisso, Tomoe coloca quase que todo o seu esforço e o seu braço para curar ele. E voltando ao presente, a longa viagem de Makoto à academia finalmente chega ao fim. Então, no meio da noite, Mio caminha com Tomoe e comenta com ela que gostaria de ouvir a voz do jovem mestre. Nisso, Tomoe pergunta para onde a sua amiga pretende ir, e Mio diz que irá para a cidade portuária de Koran, e ela explica que o seu plano é adquirir algumas algas marinhas usadas nos pratos japoneses que seu mestre gosta. E por falar nele, Mio pergunta a ela se Tomoe não iria investigar o local em que o jovem mestre enfrentou a matadora de dragões. Nisso ela diz que sim, e explica que um enorme lago se formou após a batalha, portanto, ela precisa investigar melhor o motivo disso ter acontecido, e Tomoe informa que também ficou sabendo sobre o jovem mestre já ter chegado em Hrothgar, e ela deduz que quando as coisas acalmarem por lá, eles finalmente poderão retornar ao subespaço. E no dia seguinte, Misumi anda pela cidade central de Hrothgar e nota que há uma concentração muito grande de lojas por ali, então Shiki deduz que o comércio em Hrothgar deva ser muito competitivo. Nisso, Makoto sugere que eles comecem andando por aí para coletar informações do local, e de repente eles encontram um grupo de pessoas suspeitas, e o garoto deduz que aquela garota esteja sendo extorquida pelas pessoas ao redor, e ele afirma que em situações como essas, os humanos certamente iriam agir como se fossem as únicas vítimas, mas ao olhar para a garota em questão, Makoto nota que ela está na verdade com um semblante frio no olhar, como se tivesse desistido, portanto, algo ali não está batendo. Nisso, ele fica curioso com a situação e decide ir até lá, então a garota se despede de um jovem e diz que está com pressa, mas ao ouvir isso, um outro garoto a empurra. Ao se deparar com essa cena, Makoto tenta impedi-los mandando uma mensagem escrita, porém o garoto ignora e continua dando um sermão na garota, dizendo que essa atitude dela é um insulto a ele, e vendo que a briga não iria cessar, Shiki decide pedir para os garotos pararem com aquilo, e quando um deles o nota, ele pergunta quem seriam os dois, e logo os seus amigos zoam a roupa deles. Nisso Makoto fica sem entender nada, afinal ele estava apenas vestindo o uniforme da academia Hrothgar, e ao ouvir tamanho insulto, ele agradece por Tomoe e Mio não estarem ao lado dele, caso contrário, elas iriam querer aniquilar os garotos, porém Shiki pede para fazer o mesmo, e diz que não pode deixar os garotos chamá-los de idiotas sem serem punidos, então Makoto afirma que ele não pode sair por aí matando os outros do nada. No caso, a única coisa que deve ser feita é convencê-los a irem embora logo, mas ainda assim, Ilum insiste em continuar importunando aquela garota, e manda eles não atrapalharem, e vendo que nada daria certo, Shiki decide apelar para o medo, e diz que se eles continuarem ali, ele não precisará matá-los. Ao dizer isso, os garotos começam a conjurar uma magia de vento, mas ao invés de atacar, eles simplesmente começam a flutuar, e se gabam sobre a sua magia, mas ao ver isso, Makoto se questiona se eles não iriam atacá-los, e afirma que não faz sentido eles mostrarem que podem flutuar. Então Shiki comenta que o jovem mestre também é muito bom em provocar, então ele volta a focar na batalha, e ataca os garotos fazendo o chão subir sobre seus pés. Nisso Makoto desfaz toda a terra, e garante que todos ficaram seguros, afinal, os garotos sabem flutuar. E ao notar essa habilidade do jovem mestre, Shiki comenta que ele, em breve, também dominará contra feitiços, e quanto ao Makoto, ele pede para a garota importunada fugir dali, então ela se nega a aceitar a ajuda dele, e diz que não pediu para ele interferir. Nisso ele afirma que não está planejando deixar
deixá-la em dívida com ele. Portanto, aquela é apenas uma ajuda genuína, então ela deixa o local. Mas antes a garota informa que é a garçonete do restaurante Gotetsu, logo ali na frente, e ela se dispõe a oferecer uma refeição para eles como forma de pagamento. E após deixá-los, Makoto sugere passar nesse restaurante depois. Então o Shiki o lembra sobre a garota ter sido um pouco rude com ele de início, mas o garoto explica que é normal ela ter desconfiado deles. Afinal, não é sempre que alguém ajuda outra pessoa sem esperar nada em troca. Nisso ele se lembra dos caras de antes, e ao vê-lo, Shiki nota que eles estão ficando sem mana e logo cairão no chão. Porém, Makoto pede para ele ajudá-los, e Shiki faz isso com toda a cautela do mundo. Só que não. Então, Lun olha ao redor e nota que Luria já desapareceu. Nisso ele avisa aos dois que eles pagarão por ter o atrapalhado. E após resolverem o assunto, Shiki explica ao jovem mestre que coisas do tipo sempre acontecerão. Portanto, o certo é eles não se envolverem nesses casos. Então Makoto deixa claro que sabe disso. Porém, ele afirma que o olhar daquela garota o deixou curioso sobre algo. E após isso, eles seguem à procura de uma hospedaria e o garoto expressa sua vontade de prestar vestibular. Afinal, para ele ser reconhecido como um morador da cidade e receber permissão de abrir uma nova loja, ele deve entrar na academia primeiro. Porém, Shiki afirma que Makoto não fará o vestibular para novos alunos. No caso dele, o garoto fará o vestibular de professor. E ao ver isso, Makoto fica sem entender nada. Então Shiki pega o documento de Heibrand e informa que aquela papelada é sobre o exame do concurso para professores. Nisso, Makoto cai no chão de desespero e diz que agora as coisas complicaram para o seu lado, e chegando o dia de tal exame, o garoto diz estar tenso e afirma que se aquele exame não fosse uma recomendação de Heibrand, ele certamente teria fugido dali. E ao chegar até o instrutor do exame, ele pergunta se há alguma vaga para outro cargo administrativo. E ao ver isso, o instrutor começa a reclamar e explica que muitas pessoas vão para lá à procura de outras vagas, e além disso ele insulta Makoto, falando de sua aparência. Então Shiki derruba o instrutor com essa magia, e em seguida Makoto se desculpa por isso, e diz que não há problema se não tiver vagas para cargos administrativos, e no meio dessa confusão uma mulher aparece e se desculpa com eles pelo mau comportamento de seu funcionário. Afinal, para ela é inaceitável tratar um candidato com tamanho de respeito. Nisso Shiki explica que o seu mestre apenas perguntou se havia alguma vaga para funcionários administrativos, e ao ver a avaliação de Makoto, ela pergunta como ele gostaria de fazer o exame, então ele fica sem saber o que responder. E ao ler mais do documento dele, ela percebe que ele recebeu uma recomendação da empresa comercial Heibrand. Portanto, ela acredita que ele já deve ter conquistado grandes feitos. Dito isso, ela volta a perguntar como ele prefere que seja feito a sua avaliação, e por ele ter feito a sua inscrição para ensinar técnicas gerais, ela sugere que ele se concentre na avaliação prática. E ao ouvir isso, Shiki escolhe por ele e afirma que Makoto fará a avaliação de forma totalmente prática. Afinal, essa é a forma mais difícil, portanto seria a melhor forma de provar a capacidade do seu mestre. E ao chegar na sala, o instrutor informa que a prova terá a duração de 3 dias, e quanto aos equipamentos que eles receberão, ele explica que a pena deve ser usada quando eles desejarem retornar. Já o sino significa que o candidato quer desistir. Basicamente, os dois itens possuem a mesma função. E seguindo a explicação, o instrutor informa que a única proibição é a luta entre candidatos, e quanto às armas, eles receberão de antemão. Já os alimentos e os outros suprimentos, eles deverão conseguir sozinhos. E o instrutor informa também que na área do teste haverá monstros, portanto, eles devem tomar cuidado. E para o candidato ser aprovado, ele deve cumprir uma única função, que no caso é retornar à academia com 3 tipos de 3 esferas que estarão flutuando ao redor do instrutor. Dito isso, Makoto e os outros são teletransportados para a área do teste, porém em uma distância considerável um dos outros, e para começar as coisas ele ativa seu Kai investigativo, e com isso Makoto é capaz de localizar muita comida e água. Então ele compara esse local com as terras devastadas nas quais ele foi jogado ao chegar naquele mundo, e nota que ali é o verdadeiro paraíso. E ao andar um pouco mais, ele localiza a primeira esfera. Nisso ele lê o manual de como capturar as esferas, e descobre que cada uma possui um jeito diferente de ser capturada, e ao receber o dano suficiente, elas pararão de se mover e poderão ser capturadas. Mas caso a esfera seja atacada de um jeito diferente do especificado, ela acabará explodindo. E no caso da esfera vermelha que está em sua frente, ela precisa ser atacada com golpes físicos, mas quando ele tenta golpeá-la de leve, Makoto acaba destruindo a esfera. Nisso, uma esfera dourada surge, então ele ataca com magia, assim como especificado. No entanto, ele destrói essa esfera também. E para fechar, a esfera da última cor restante aparece, no caso a esfera azul, e para capturá-la ele deve atacar à distância, mas ainda assim, ele quebra essa terceira esfera também. E com isso ele se lembra que está usando o feitiço de fortalecimento, e para evitar quebrar mais esferas, ele desativa esse feitiço. E logo em seguida aparece uma esfera vermelha, então ele decide testar para ver se as escolhas dão certo, mas ao tocar na esfera, Makoto continua destruindo, e ao fim do dia, ele se lamenta por não ter conseguido capturar nenhuma delas, e no dia seguinte, ele analisa como estão os outros candidatos, e logo nota que o elfo sumiu, portanto ele deduz que esse candidato já tenha finalizado o exame, então ele sente que deve se apressar também. E ao ver uma esfera azul, Makoto se concentra para acertá-la de raspão, mas ao fazer isso, ela simplesmente
simplesmente se teletransporta para outro lugar, e ao localizá-la ele novamente, atinge ela de raspão, e assim, Makoto consegue finalmente capturar a sua primeira esfera, e de repente ele nota que mais uma pessoa sumiu, e no fim do dia, ele se depara com uma esfera amarela, e antes de tentar capturá-la, Makoto começa a enfraquecer o seu Kai, e em seguida, ele ajusta a potência do seu ataque mágico, e feito isso, ele consegue adquirir a esfera, e após finalizar o segundo dia de teste, ele faz uma pausa para a janta, e de repente, ele nota que uma pessoa nova apareceu agora na área de testes, e no dia seguinte, esse novo candidato já chega atacando Makoto, e ao tentar se camuflar, o garoto fracassa miseravelmente, pois Makoto é capaz de enxergá-lo com seu Kai, então o ninja consegue derrubá-lo, mas logo em seguida, o jovem mestre dispersa os ataques do sujeito, e ao notar a sua mão cortada com uma substância do que parece veneno, ele pergunta ao ninja se os alvos dele são os candidatos, e o ninja revela que foi contratado apenas para ameaçá-los, porém o fato de Makoto ter quebrado a sua adaga o fez virar seu inimigo mortal, então ele explica que aquela arma é revestida com veneno de ação rápida que garante a morte, e ao notar que o garoto ainda está vivo, ele fica curioso para saber mais a respeito, então Makoto garante que revelará o seu segredo, mas antes, ele terá que dizer quem contratou ele para fazer esse serviço, mas o ninja afirma que esse é um acordo impossível de ser feito, afinal, quando ele pega um trabalho com a guilda dos assassinos, ele não tem nenhum contato direto com o cliente, então Makoto decide apenas continuar o seu exame, porém ele paralisa o ninja para evitar dor de cabeça mais tarde, e antes dele deixar o local, ele decide revelar mesmo assim o seu segredo, e informa que ele simplesmente é imune a qualquer veneno, e ao fim daquele dia, Makoto continua capturando as esferas com uma lâmina de porte médio, e por fim ele finalmente consegue capturar todas as necessárias, e ao retornar para a sala com os outros candidatos, ele descobre que todos falharam, então o instrutor se impressiona com o fato de Makoto ter voltado com esferas de todas as cores, pois cada uma delas demonstra qual área você tem mais dominação, e o normal é pessoas voltarem com 3 de apenas um tipo, e após seguir para seu quarto, Shiki o parabeniza pelo excelente trabalho. Nisso Makoto decide dar uma passada no restaurante daquela garota do outro dia, enquanto isso, um instrutor comenta com uma garota sobre a candidato que passou no exame após trazer todas as cores de esfera. E galera, na moral, amanhã eu tô continuando esse anime, então deixa o like e se inscreve pra eu continuar postando tudo que temos até agora na segunda temporada de Tsukimid. Então vejo você no próximo vídeo. Fui!